Estamos vivendo tempos sombrios, principalmente no que diz respeito ao jornalismo esportivo. Eu vou falar bastante sobre isso hoje, depois da vinheta. Olá, eu sou Társilo Delfim, o Caboclo. Estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Para você que já me segue aqui, você já sabe como funciona a brincadeira. Mas se você não segue, preste bem atenção no que eu vou te falar agora. A primeira coisa que você vai fazer é deixa o like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Eu quero dizer para você também que você agora pode ser membro do canal do Caboclo. É isso mesmo. Você pode ser membro do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99, menos do que uma latinha de Coca-Cola. Com isso, você ajuda demais o canal do Caboclo. A sua contribuição faz com que o canal do Caboclo ganhe qualidade, ganhe cada vez mais força, né, para que a gente possa trazer um conteúdo de muita qualidade, com muita elaboração, com muita ponderação também, para justamente trazer para você uma opinião qualificada, né? Quando você se torna membro do canal do Caboclo, isso sempre é possível. E eu também vou sempre priorizar os comentários dos membros do canal do Caboclo, como, por exemplo, o comentário do meu querido amigo Mário Peixinho, que deixou para mim nos comentários do vídeo passado, dizendo feliz em apoiar o seu canal. Mário, eu que fico muito feliz em tê-lo aqui no canal do Caboclo, como membro do canal do Caboclo, membro Helenos e Helenas no canal do Caboclo. Meu querido amigo Moisés, também de Juiz de Fora, mandou para mim uma mensagem. Na verdade, ele mandou uma mensagem no privado, né? E ele diz o seguinte: parabéns pelo canal, está excelente. Me tornei membro do seu canal, tem dia e horário fixo. Aí ele pergunta: tem dia e horário fixo, pré-determinado, onde faz a live? Tenho assistido somente depois, mas ao vivo é melhor. Então, eu já respondi, né, o meu amigo Moisés, no privado mesmo, mas isso pode ser uma dúvida que muita gente tem, né? Eu não tenho feito vídeos ao vivo, né? E o que a gente chama de live, né? Live, a tradução de live é vídeo ao vivo, né? Programa ao vivo. Eu não tenho feito os vídeos ao vivo e tem vários motivos para isso. Um dos motivos para isso é que eu gosto sempre de me debruçar sobre os assuntos dos quais eu vou falar, com muito cuidado, para estudar bastante, para ser muito criterioso com as informações que eu trago aqui para vocês, para não ficar dizendo aqui, não ficar sendo leviano aqui e também não incorrer no erro de acabar me deixando levar por emoções afloradas, né, e também acabando sendo guiado por arroubos, né? Isso acontece muito em lives, né, pré-jogo, live pós-jogo, até nas lives comuns mesmo. E eu não quero cometer esse tipo de erro. Então, por enquanto, eu não vou fazer programas ao vivo. Eu digo por enquanto, tá? E pode ser que eu venha fazer programas ao vivo daqui a algum tempo, tá? Mas, basicamente, o que eu tenho feito é feito esses vídeos gravados. Esses vídeos têm uma data e um horário específico para estrear. Então, você pode ver o vídeo no momento que ele está estreando. Eu vou estar ali no chat interagindo com vocês também. Agora, se você não consegue ver no momento que ele está estreando, não tem problema. Você pode vê-lo a qualquer momento. Até porque, né, existe tantos canais hoje falando sobre Botafogo, dedicados ao Botafogo, e você tem uma quantidade infinita, né, de lives acontecendo. Você tem 24 horas praticamente de programação falando somente sobre Botafogo. Então, na minha opinião, você já está muito bem servido, tá? E você não precisa necessariamente marcar um horário fixo para assistir os meus vídeos. Você pode ver a qualquer momento, entre uma live e outra. Você nunca precisa deixar de ver as suas lives favoritas que acontecem naquele momento, né? Específico que você precisa se programar, e você pode me assistir a qualquer hora do dia, naquele momento que for mais conveniente. Está lavando panela, vai lá, assiste. Está tomando banho, deixa o celular ligado lá também, assiste. Antes de deitar, antes de dormir, quiser assistir alguma coisinha, põe ali e assiste também. Ou seja, você fica à vontade para escolher a hora que é mais conveniente para você assistir a opinião do Caboclo, tá bom? E você também pode fortalecer o canal do Caboclo mandando um pix para a chave canaldocaboclo@gmail.com, e eu vou tratar com a mesma urgência. Você pode colocar ali comentários, sugestões, dicas, críticas, perguntas. Eu vou ficar muito feliz em lê-las aqui no vídeo seguinte, tá bom?
Então, e você pode enviar qualquer valor, né, de Pix também, isso para mim não tem muita diferença, beleza? Então é isso, galera. Dados esses recados, eu quero conversar com vocês hoje sobre um assunto que vem tomando conta frequentemente das lives, vem tomando conta frequentemente das pautas, né, digamos assim, dos nossos amigos, e eu percebo que isso não acontece somente nas lives alvinegras, nas lives dos canais do Botafogo, mas acontece com uma frequência muito grande. Parece que o Botafogo é a geni da vez, um clube que fez tanto pelo futebol brasileiro, um clube que, como diz aquela faixa, né, que fica estendida lá no estádio Newton Santos, o clube que fez do futebol brasileiro aquilo que ele é, né, que fez o futebol brasileiro o melhor do mundo, pelo menos nos seus áureos tempos, né? E o Botafogo virou a geni, o Botafogo virou vidraça. E quando que ele virou vidraça? Justamente no momento que ele passa a incomodar, né, a posição, o poder dos clubes que sempre mandaram no país, né, que sempre tiveram a primazia e a prioridade, na verdade, da grande mídia, né? Quando eu falo grande mídia, eu estou falando das mídias corporativas, eu estou falando de canais, de grandes empresas, conglomerados de mídia, todos eles, sem fazer nenhum tipo de distinção, porque até o Botafogo ser aquela equipe da Pindaíba, né? Enquanto o Botafogo foi a equipe da Pindaíba, todo mundo tinha uma simpatia pelo Botafogo, como diz meu querido amigo Depp, é o pior dos sentimentos que você pode ter, né? Quando alguém começa a ter simpatia por você, tem carinho, lembra do seu passado glorioso, o seu passado histórico, mas o seu presente ele é insuficiente para ameaçar, todo mundo passa a ter carinho e simpatia. O Botafogo voltou a incomodar, o Botafogo voltou a disputar título, o Botafogo voltou a disputar jogadores, o Botafogo voltou a disputar espaço na mídia, né? E isso traz um problema porque uma agenda que já está fechada, né, digamos assim, e eu vou tentar explicar aqui alguns dos motivos que levam, né, a esse fechamento da agenda da mídia no entorno de poucos clubes. A partir do momento que o Botafogo começa a bater na porta e começa a meter o pé na porta e entrar na festa sem ser convidado, obviamente isso vai gerar muitos e muitos incômodos, né? Eu quero primeiro começar o nosso papo aqui falando sobre o que é o jornalismo esportivo, porque assim, eu quero segmentar mesmo, eu quero especificar mesmo, sabe por quê? Porque quando a gente fala de jornalismo, a gente primeiro está falando de um direito básico do cidadão, assim como você tem direito de ir e vir, assim como você tem direito de expressão, assim como você tem o direito de tudo, tudo dentro da lei, obviamente, dentro dos limites e rigores da lei. O jornalismo ele cumpre um papel fundamental para que isso possa acontecer. Eu costumo dizer e costumo sempre repetir uma frase, né, de jornalistas que já nem estão mais entre nós, que é preferível 1 milhão de vezes o barulho ensurdecedor da mídia ao silêncio, né, ensurdecedor e acachapante dos porões. Então, nesse sentido, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: eu não quero falar do jornalismo de uma maneira abrangente, embora em algum momento eu vá precisar falar. E eu faço esse ponto, eu estou pontuando isso aqui no começo do vídeo para que vocês não levem para outro campo, para que vocês não confundam isso com disputas de narrativas políticas de partido A ou de partido B. Inclusive, eu peço para vocês a colaboração para que não tragam esse tipo de discussão para o canal, porque em nenhum momento eu faço qualquer tipo de menção a diferenças de espectros políticos, tá bom? Eu estou falando exclusivamente de jornalismo esportivo naquilo que tange os interesses do Botafogo e naquilo que é o ambiente hoje em dia do jornalismo esportivo, tá? Então, esse é só um preâmbulo que eu estou fazendo aqui para determinar exatamente qual vai ser o meu escopo. E o jornalismo esportivo, né, durante muito tempo ficou estanque. Ele falou sozinho dentro das emissoras, né? E isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Eu vou falar primeiro da maneira como ele veio se desenvolvendo. O jornalismo esportivo dentro das emissoras, né, de televisão, principalmente se a gente lembrar assim dos anos 80, anos 90, muita gente vai ter memórias assim, inclusive muito afetivas, né, de programas de televisão. Por exemplo, quem não se lembra do Fernando Vanucci, da Milena Ciribelli, apresentando o Globo Esporte na hora do nosso almoço, né? A gente, às vezes, programava o nosso almoço
para poder sentar na frente da televisão e assistir justamente o Globo Esporte. Então, vocês podem ver que pelas grades das emissoras de TV, a maioria dos programas esportivos de TV aberta acontecem geralmente no horário do almoço, que é o horário que o pessoal está parando mesmo para se distrair, né? Porque está entre um período de trabalho e outro, está ali almoçando e quer ficar sabendo sobre alguma coisa que seja fora do trabalho. Tem muita gente também que tem a partida do Silvio Luiz recentemente agora trouxe de volta uma memória muito afetiva que todo mundo tinha de narrações do próprio Silvio, do próprio Luciano do Vale também, que nos deixou muito cedo. Quem não se lembra, por exemplo, de assistir no domingo à tarde, se você tinha almoço de família na casa de avós, né, o pessoal, a família se reunia no lugar, a televisão ficava ligada praticamente o dia inteiro na Band, né, Band, o canal do esporte, né, até hoje, nas peladas, quando você está jogando pelada, se você chuta uma bola, isola uma bola, né, a brincadeira da turma é sempre falar assim, Bandeirantes, o canal do esporte. Ou seja, essas coisas fixam na nossa mente, fixam na nossa memória afetiva. E por muitos anos o esporte esteve confinado, tá, nas emissoras de televisão. Acontece que nos anos 90 ela já começa a dar sinais de que ela precisa priorizar. E priorizar por quê? Porque você começa a ter também uma invasão, né, de emissoras de canal fechado, né? As TVs a cabo chegam no Brasil e quando elas chegam no Brasil, elas brigam pela audiência. Obviamente que você, para ter acesso a uma TV a cabo, ela é paga, né, diferentemente da TV aberta, que ela divide a grade entre muitos outros tipos de entretenimento, não somente esporte. Tanto é que a tradição do esporte no Brasil, transmissão de futebol, por exemplo, no Brasil, o Alex, né, o Meia Alex, que jogou no Palmeiras, que jogou no Curitiba, ele mesmo falava, no Brasil, o apito inicial de um jogo só começa depois do último beijo da novela. Isso organicamente ficou no na nossa maneira de se comportar com relação ao esporte, com relação ao futebol. E aí chega, né, as TVs a cabo, como eu estava dizendo. TV a cabo começa a disputar audiência também, porque a TV a cabo ela fica o dia inteiro, né, principalmente os canais de esporte, como ESPN, ESPN Brasil, que foi fundada no Brasil pelo Zé Trajano, né? Elas ficam 24 horas no ar, somente falando sobre esportes, e não tem eventos esportivos acontecendo 24 horas por dia. Pelo menos não naquela época havia. Então, era extremamente necessário ocupar a grade, né, com programas do tipo de resenha, né, todo mundo tem que ficar naquela mesa redonda, o pessoal fica falando, a audiência rotativa mesmo, o pessoal que acompanha o programa de manhã, se tiver que assistir de tarde, vai exatamente assistir a mesma coisa, os mesmos assuntos, talvez as mesmas opiniões, mas é feito para ser assim mesmo, para que você consiga atingir todo o público possível, né? O pessoal que assiste de manhã, o pessoal que assiste à tarde, o pessoal que assiste à noite, né? E eu me lembro, porque eu tenho amigos jornalistas, inclusive, que trabalharam na própria ESPN, e comentavam, inclusive, que eles ficavam pedindo, pelo amor de Deus, para que uma pauta pudesse acontecer. E as pautas dificilmente aconteciam. Então, eles tinham que criar pautas. Precisava ser muito criativo. É nesse momento que os maiores clubes de massa do Brasil mesmo, e aí eu estou falando sem problema nenhum, de Flamengo, eu estou falando de Corinthians, eu estou falando do São Paulo, eu estou falando do Palmeiras, né? Até mesmo do próprio Santos, quando eu falo até mesmo por causa do momento desfavorável do Santos de estar na Série B, mas ninguém duvida de que seja uma das maiores equipes do Brasil, se não do mundo, né? E aí eles precisam priorizar. E como é que eles fazem para priorizar? Você, de repente, nos programas à tarde, né, as resenhas à tarde, você começa a ver treinamentos, né, sendo filmados, sendo transmitidos diretamente dos centros de treinamento, né, dos CTs, com repórter lá ao vivo, aí acaba o treinamento, o cara vai lá, entrevista, né? E por quê? Porque isso é a grande novidade, isso dá muita audiência, né, naquele momento. Muita talvez não, né, mas pelo menos garante uma audiência rotineira. Então eles começam a se concentrar em 5, 6 clubes, né, praticamente. E aí, essa priorização desses clubes cria uma distorção muito grande, porque quanto mais exposição esses clubes têm na mídia, mais atraente eles são também, inclusive para patrocinadores.
né? E aí patrocinadores começam a chegar junto nesses clubes e começam a chegar junto também nas próprias emissoras, e aí que a coisa começa a funilar mesmo. E os outros clubes que não aparecem, que não têm essa exposição, ficam realmente escanteados e acabam, por exemplo, ficando por fora de grandes acordos comerciais, ficam menos atrativos para os anunciantes, para os patrocinadores, e eles acabam não tendo mais a prioridade dentro da grade dos programas esportivos de maneira geral. Então, a cobertura da mídia cria também uma distorção e ela, na verdade, ela acaba retroalimentando essa distorção o tempo todo. E aí é que se cria o clube, digamos assim, o clube dos seis, né? Que você pode pegar aí, que são os clubes de maiores torcidas no Brasil, né? E também, pontualmente, algum clube que esteja na crista da onda. Podia ser o Vasco naquela época, podia ser o Atlético Mineiro, podia ser o Cruzeiro. Cruzeiro sempre brigando ali, então sempre tinha muita informação sobre o Cruzeiro, na época do Zezé Perrella, o Vasco do Eurico Miranda, o Atlético Mineiro do Calil. Então, assim, tudo isso aconteceu ali num prazo, digamos assim, de 15, 10 anos. E isso vai durar mais ou menos até o começo dos anos 2010. Né? Então é muito comum, se você pegar as imagens antigas da ESPN, aquele cenário meio escuro, assim, com quatro caras conversando sobre futebol no entorno de uma mesa. Né? E o que pode ser mais enfadonho do que isso? Mas eram os caras que estavam ali, eram jornalistas que estavam por conta disso. Eram jornalistas que tinham a incumbência de falar, de estudar, de apurar informações a respeito dos clubes e falar sobre futebol de uma maneira jornalística, né, digamos assim. Aí acontece uma coisa que eu quero até citar com muito carinho, o exemplo do que aconteceu ali por meados de 2010, quando, cansados justamente desse tipo de falta de cobertura eh, ao seu clube do coração, três amigos, Jerônimo, Gigante e Davi Nunes, o Gajo, resolvem se juntar e criar um canal, né? Na verdade, era quando a gente fala canal, porque a transmissão era pelo Facebook, eles resolvem criar um canal direto com o torcedor. Beleza, então se Globo, se ESPN, Sport TV, Band, SBT, se essa galera toda não vai falar de Botafogo, nós vamos. E nós somos torcedores falando diretamente para torcedores. Né? Eu diria para vocês, talvez, que a Rádio Botafogo é uma das pioneiras, tá? Na se não, os canais alvinegros, né, da torcida do Botafogo, eu tenho a segurança tranquila de dizer que a Rádio Botafogo é a mãe de todas, é a pioneiríssima, né, nesse tipo de comunicação, mas talvez seja uma das pioneiras no Brasil inteiro de falar exclusivamente de torcedor para torcedor. E a Rádio Botafogo vive o tempo dourado, né, de crescer exponencialmente e abrir, digamos assim, um mato, né, para que outros pudessem vir a reboque, né, e pudessem também se dedicar. E aí começam a pipocar canais de outros clubes também. E aí começa a acontecer uma coisa muito interessante, porque você, a princípio, tem torcedor falando diretamente para torcedor. E depois de um certo tempo, alguns torcedores começam a se tornar influenciadores. E isso ganha um movimento, ganha um vulto muito grande, né? E que outros começam a seguir também. E aí você tem canais de outros clubes, os clubes de massa também, aderindo a esse tipo de movimento, e todo mundo tendo pelo menos um ou dois ou três canaizinhos ali para seguir, né? E influenciadores também, e torcedores se tornam influenciadores, né? Isso é muito nítido na maneira como o próprio torcedor, identificado com aquele determinado canal, começa a adquirir um certo vocabulário, um certo comportamento baseado também naquilo que esses torcedores, influenciadores, torcedores barra influenciadores estão dizendo por ali. E aí fica muito nítido, fica muito claro que os programas esportivos, os tradicionais, as resenhas tradicionais, as mesas redondas, acabam se tornando obsoletas. Elas ficam paradas no tempo e, ao mesmo tempo, elas perdem na qualidade da informação porque elas precisam dar conta de todos os times. E eles não têm gente suficiente, não têm tempo suficiente para falar de todos os times e eles precisam priorizar. Logo, começa a acontecer um fenômeno de esvaziamento dessas mesas redondas
ocupadas, a princípio, somente por jornalistas. Alguns ex-jogadores também com qualificação, jornalística, ou então com uma opinião muito bem qualificada, é o caso do Gerson Canhotinho de Ouro, que sempre esteve presente, mas vários jornalistas passam a ficar, digamos assim, com um discurso quase que envelhecido. Sabe por quê? Porque um outro fenômeno começa a acontecer também praticamente no mesmo tempo. No final dos anos 2010, ali, no momento em que a gente tem a pandemia, você já tinha muitos canais, vamos dizer que os canais alvinegros, tem canais alvinegros aqui de 2017 com mais de 200 mil inscritos, né, hoje em dia. Você tinha a Rádio Botafogo, né, com um crescimento assim, digamos assim, para quem foi a pioneira, até de certa forma modesto, porque a Rádio Botafogo adotou uma posição de defender os interesses do Botafogo de forma intransigente. E isso muitas vezes feria os interesses de quem estava à frente do Botafogo durante 40 anos. Então a gente levou muita pancada na Rádio Botafogo, a gente apanhou muito e a gente se tornou persona não gratas, para você ter uma ideia, dentro do clube, porque a gente expunha as mazelas de tudo que estava acontecendo lá dentro do clube. O Botafogo, a Rádio Botafogo, inclusive, foi o primeiro canal de YouTube a fazer debates entre os candidatos a presidente do clube, né? Na época, clube associativo ainda. Mas a gente apanhou muito, né? A Rádio Botafogo tem uma história maravilhosa, apanhou muito e pagou o seu preço, né? Justamente por ter adotado tom crítico. Muita gente via a Rádio Botafogo como uma rádio anti-Botafogo, que é um absurdo, é o absurdo dos absurdos. Desde o começo, inclusive, a Rádio Botafogo encabeçou o movimento para que o Botafogo se tornasse o Botafogo empresa, né, o Botafogo do Bebeto de Freitas, o sonho do Bebeto de Freitas de tornar o Botafogo empresa, e a gente tinha um programa exclusivo, inclusive capitaneado pelo próprio Gajo, que se chamava Botafogo SA, onde o Gajo trazia aqui assuntos sobre business, falava muito sobre o negócio do futebol, hoje muito bem representado por um canal maravilhoso, o Futebol SA, da galera lá de Salvador, dos nossos queridos amigos da Rádio Metrópole lá de Salvador, Renatinho, Tom, o Cello, que inclusive estava na própria Rádio Botafogo, ou seja, todo mundo lá da Bahia. Então, assim, essa coisa de falar sobre o negócio do futebol, a Rádio Botafogo também foi pioneira, né? E todo mundo sente saudade da Rádio Botafogo, obviamente que sente. Eu sinto saudade da Rádio Botafogo todos os dias, né? Principalmente quando pipoca um balanço aí, todo mundo quer saber a opinião do Gajo, né? Mas, enfim, é assim, faz parte do ethos, né? Quem sabe um dia a Rádio Botafogo não volta, né? O importante é isso. Mas vem a pandemia. O que eu queria chegar é o seguinte: vem a pandemia, e no momento que chega a pandemia, existe um programa, né, que muita gente utilizava para fazer os canais, que é o OBS, que é um programa complicadinho, é um software complicadinho, e que poucas pessoas sabem trabalhar com ele, né? E realmente ele é chatinho. E no momento da pandemia, várias ferramentas, né, por conta do isolamento social, pelo fato das pessoas estarem em casa, várias ferramentas são criadas. O Google Meet, por exemplo, explode, né? Todo mundo viu a revolução das plataformas de streaming, né, com o próprio Google Meet, que eu acabei de citar aqui agora. E, para quem transmite, quem faz transmissão ao vivo também, apareceu uma ferramenta chamada StreamYard. A StreamYard já existia, né, antes da pandemia, obviamente, mas ela explode durante a pandemia porque todo mundo precisa transmitir alguma coisa ao vivo. E ela é uma ferramenta muito mais fácil, muito mais simplificada do que o OBS. Então, o StreamYard ele proporciona uma explosão, né, na quantidade de canais. Qualquer pessoa com uma câmera, com microfone, ou até mesmo sem microfone, ligou a câmera, ligou o StreamYard de graça. O StreamYard tem uma versão grátis dele. Ligou, pronto, você criou um canal no YouTube. Você vai lá e cria o seu canal no YouTube, acabou, você tem um canal. E com isso, né, existe uma proliferação gigantesca de canais no YouTube, não somente do Botafogo, mas de tudo que vocês podem imaginar, principalmente no que diz respeito ao jornalismo esportivo, nos canais esportivos, uma
profusão gigantesca de canais, de clubes, dedicados a clubes, porque todo mundo quer falar do clube do coração e ninguém mais quer ligar a televisão para ficar vendo o cara lá falando 30 minutos sobre o São Paulo, 30 minutos sobre o Palmeiras, 30 minutos sobre o Corinthians, 30 minutos sobre o Flamengo, para depois ouvir 2 minutos sobre o seu time do coração. Isso muda completamente o jogo. Né? Você que está, por exemplo, me assistindo aqui agora, deve saber muito bem disso. Se você pensar no seu hábito de consumo de jornalismo, no seu hábito de consumo de programas esportivos há 10 anos, era inimaginável você estar aqui agora sentado na frente da televisão, ou na frente do seu celular, na frente do seu computador, e estar me assistindo falar com você. Isso era inimaginável. Hoje em dia é a coisa mais comum do mundo. E isso traz um problema muito grave para o jornalismo que a gente chama de jornalismo mainstream, ou jornalismo tradicional, né? Que precisa se adequar aos novos tempos. E para se adequar aos novos tempos, eles começam a tentar popularizar a linguagem dos programas, e aqui não estou falando com nenhum tipo de demérito às pessoas que foram contratadas, mas eles começam a trazer muito mais, vocês vão perceber isso, que eles começam a trazer muito mais jogadores, ex-jogadores de futebol, e que ex-jogadores de futebol que tem um pouquinho mais de traquejo, né, para poder falar sobre tática ou então poder dar uma opinião sobre aquilo que está acontecendo ali no campo. O que você acha que está passando na cabeça desse jogador na hora que ele chega no vestiário e tal? Os caras que estão ali dentro, né, que estiveram ali dentro das 4 linhas, eles têm com certeza muito mais propriedade para falar. Eles só não têm aquele tino aguçado do jornalista, né, para buscar fontes, ou então para buscar informação, ou então para fazer uma apuração mais criteriosa. Mas é uma maneira que o jornalismo encontrou de se adequar aos novos tempos e não ficar completamente para trás, perdendo terreno cada vez mais para os canais de streaming, né, para os canais dedicados aos times. Então, isso também traz um novo problema, que além dos jogadores, além dos jornalistas tradicionais, comentaristas, jornalistas comentaristas, começam a perder o seu espaço, e as resenhas, os programas de televisão começam também a tentar emular um pouco mais começam a tentar emular um pouco mais a atmosfera de muitos canais do YouTube, onde é muito comum as pessoas berrarem, terem arrobos, xingarem, porque você pode xingar livremente, né? Obviamente você pode sofrer uma perda de monetização, esse tipo de coisa, mas com certeza no YouTube você tem muito mais liberdade para falar de uma forma muito mais chocante, né, digamos assim. Você começa a ver torcedores quebrando coisas, fazendo um escarcéu, e isso chama muita atenção do público, isso tem muita adesão, né, do público, e as televisões e os programas de debate começam também a trazer esse tipo de coisa, a chegar a um determinado ponto que as mesas de debate começam a virar uma competição para ver quem fala um absurdo maior do que o outro. E vocês vão se lembrar, na Fox, por exemplo, tinha aquele programa na parte da tarde que tinha o Benjamin Barr, tinha o Mano, esses caras ficavam disputando, Sormani, esses caras ficavam disputando quem falava a barbaridade maior, quem falava a maior besteira. E o objetivo ali era causar. E por que causa? Porque dá audiência, né? Só que é uma fórmula que cansa. E quando essa fórmula cansa, eles precisam, mais uma vez, voltar ao início, voltar ao básico, e aí é muito difícil você conseguir recuperar. Eu dei essa volta gigantesca, olha quanto tempo que eu fiquei falando aqui, e eu nem comecei a tocar no assunto principal ainda, que foi uma entrevista que eu assisti do PVC, na verdade foram cortes de 2 entrevistas do PVC, do Paulo Vinícius Coelho, ao canal Futeboteco, que eu recomendo que vocês sigam, né? O Futeboteco tem entrevistas muito interessantes, mas esse corte do PVC, especificamente o corte do PVC, me chamou muita atenção, e foi por isso que eu resolvi trazer esse assunto aqui à baila, baseado em tudo que está acontecendo, e eu vou citar alguns exemplos do que está acontecendo, mas eu quero mostrar para vocês. Eu não posso colocar imagens do canal aqui, porque eu não consegui falar com o pessoal lá do Futeboteco, e eu não gosto de ficar usando imagem de ninguém sem pedir permissão, obviamente, eu não acho isso muito ético, mas, né, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo para vocês. Quem quiser assistir os cortes depois, tá aqui embaixo na descrição, só você clicar lá, que você vai achar. E, basicamente, eu separei algumas
falas do PVC que eu achei que são extremamente pontuais e muito pertinentes para o assunto que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, eu vou colocar na tela aqui, tá? A primeira delas é a seguinte: quando o PVC estava decorrendo, né, discorrendo, na verdade, sobre a diferença entre as mesas redondas, né, e as mesas de debate e os problemas que elas foram criando, na verdade, e também com a chegada de jornalistas, né, mais histriônicos e também essa agenda de você ter que falar de coisas muito absurdas, né? O PVC fala o seguinte: qual é a diferença que alguém numa mesa de debate, uma mesa de botequim pode ter? Ele responde: apuração. Isso é um trabalho eminentemente jornalístico, obviamente, né? O jornalista tem todo o cuidado do mundo para deveria ter, né, pelo menos, para apurar a informação que ele precisa, para que quando ele desse a opinião, ele saber do que ele está falando e não simplesmente ficar falando assim, pelos cotovelos. Eu trouxe num outro vídeo que eu gravei, que eu deixei aqui, eu trouxe um momento em que o Arnaldo tenta emplacar uma opinião numa mesa redonda ali, que o Cueva era um jogador extremamente talentoso e que não havia um jogador como ele na seleção brasileira, que se ele estivesse na seleção brasileira, ele seria titular. Baseado em quê? Não sei. Naquela época não tinha SofaScore, naquela época ele não tinha dados para isso, ele tinha somente a observação que ele tinha na televisão como jornalista, ou seja, não tinha apuração nenhuma, era só o feeling dele. E ele, no final, desmentido belíssimamente pelo Antero Greco, né, saudoso Antero Greco, que simplesmente vira para ele: Arnaldo, posso te falar uma coisa? Não. É simples, simples assim. Porque assim, o cara é experiente, o Antero Greco muito experiente. O Arnaldo, né, é justamente esse tipo de jornalista que não apura, ou apura muito mal, mas se deixa levar pelos arrobos. E é justamente aquilo que eu não quero jamais ter que fazer na minha vida, ter que fazer coisas, ter que fazer trabalhos na qualidade que o Arnaldo Ribeiro entrega, né? E aí, né, é muito interessante essa fala do PVC quando ele fala isso. E aí tem também, né, em sequência dessa fala do PVC, ele diz logo em seguida: se a sua opinião estiver baseada em fato errado, danou-se. A gente é jornalista para dar opinião com base em informação certa. E aí não tem como a gente dizer, não tem como discutir isso com o PVC. O que ele está falando aqui está certíssimo. Tá muito certo, tá? E o que a gente mais via nessas mesas de debate eram as pessoas dando, exatamente como o exemplo que eu acabei de dar do Arnaldo Ribeiro, dando opiniões sem embasamento nenhum. Só que aí, quando é um jornalista falando, a tendência que as pessoas têm de crer, a tendência que as pessoas têm de acreditar e tomar para si aquilo ali como uma verdade é muito grande. Então, em vez de você informar, você deforma a opinião das pessoas. Né? Era o que mais acontecia e que, aliás, ainda acontece com muita frequência e acontece também nas mídias independentes, dos canais, dos times. Isso acontece com muita frequência. Né? E eu vou explicar daqui a pouco por quê, mas eu vou seguir aqui com o PVC. Ele segue dizendo: o furo de reportagem, isso aqui é uma coisa importante, é uma vaidade do jornalista também, mas é função social. Informação exclusiva não é para mim, é para a sociedade. Por quê? Porque o jornalismo precisa cumprir uma função social, como eu falei no começo desse vídeo. E o PVC fala do furo de reportagem aqui, porque hoje a briga, a guerra, para ver quem vai dar a notícia primeiro é gigantesca. E, obviamente, que os clubes perceberam o poder que essas mídias independentes têm e começaram a direcionar as suas notícias, começaram a segurar as notícias, ao invés de soltar essas notícias para os canais principais, né, tradicionais, como era geralmente feito, começa a soltar essas informações para uma meia dúzia de canais que estão ali, digamos assim, gravitando no entorno da assessoria de comunicação dos clubes. Isso é normal, isso acontece em todos os clubes que você possa imaginar. Em todos, gostemos ou não, tá? Mas isso acontece, isso se tornou o novo normal, tá? E aí tem mais uma questão que ele fala: vivemos num mundo onde o jornalista comentarista está ficando em segundo plano. Por que ele está ficando em segundo plano? Porque você não precisa mais do jornalista comentarista para intermediar o evento, que é um jogo de futebol, ou um treinamento, ou um fato que aconteceu com o jogador,
e a sua opinião. Você pode ter um jogador, um ex-jogador, falando sobre isso. Você pode ter o seu influenciador, aquele com quem você desenvolve uma relação, inclusive, mais próxima, porque você encontra com ele no estádio, ele é mais acessível, ele troca uma ideia com você nas redes sociais, né? E você tem uma intermediação muito mais próxima entre o evento e você, tá? Então, o comentarista esportivo, né, digamos assim, o jornalista comentarista, principalmente esportivo, vai ficando obsoleto e ele vai buscando refúgio em outros lugares, como, por exemplo, os portais, como o Portal UOL, que abrigou o Mauro César Pereira, que abrigou o Tirone, que abrigou o próprio PVC, eu não tenho certeza se abrigou o Renato Maurício Prado, e se abrigou abrigou o Arnaldo Ribeiro, né, o Juca Kfouri, né? E como é que funciona? Qual é a lógica de um canal, né? Se você está transmitindo num canal do YouTube, se você não criar uma saliência, se você não falar uma coisa muito, muito fora da curva, se você não falar um absurdo muito grande, aquilo ali não gera engajamento. Então eu preciso cutucar sempre alguém, eu preciso sempre disputar o maior absurdo de todos, né? Mesmo que isso seja a revelia da verdade, né? Mesmo que isso seja a revelia da verdade, para que isso aí dê audiência, né? Porque se não der audiência, não tem like, não tem conversão monetária, não tem dinheiro. Basicamente é isso. É disso que o Nicola, por exemplo, vive hoje. Ele virou o leão lobo do canal dos canais esportivos. Ele é o cara da fofoquinha, ele é o cara que tem o contato dos empresários. Quando o empresário quer renovar contrato dos seus clientes, dos seus jogadores, ele procura o Nicola e começa a plantar notícias para o cara justamente soltar alguma coisa na mídia que vai criar, por exemplo, um estrondo. Se ele soltasse simplesmente assim, o jogador está interessado em renovar o seu contrato, isso não dá engajamento. Ele precisa falar, há interesse do clube B no jogador do clube A. Por quê? Porque o clube A não tem valorizado o jogador do seu clube, logo o clube B ofereceu X% de salário e ele está propenso a aceitar, está balançando, né, com a proposta, ou então recebeu bilhetinho da torcida com ameaças de morte, absurdos dessa natureza, por exemplo, que a gente sabe que são plantados, mas quando a gente se depara com isso, a gente fica revoltado, tá? E eu gosto muito dessas colocações do PVC, porque o PVC, ele simplesmente está falando baseado numa coisa que é referência e deveria ser referência para todo mundo, que eu vou colocar aqui na tela para vocês agora, e eu vou fazer questão de ler ponto por ponto, tá? Isso aqui é o código de ética dos jornalistas. Todo jornalista, quando se forma, precisa observar isso aqui, e toda vez que ele quebra esse código, ele está sujeito a penalidades, está sujeito, por exemplo, a ser punido com sanções pelo Conselho de Ética dos jornalistas do Brasil. Por exemplo, o artigo 1º aqui diz: o acesso à informação pública é um direito inerente à condição de vida em sociedade que não pode ser impedido por nenhum tipo de interesse. Isso aqui é basicamente o seu direito básico à informação. A divulgação da informação precisa e correta é dever dos meios de divulgação pública, independente da natureza de sua propriedade. A informação divulgada, esse é o artigo 3º, a informação divulgada pelos meios de comunicação pública se pautará pela real ocorrência dos fatos e terá por finalidade o interesse social e coletivo. A apresentação de informações pelas instituições públicas e privadas e particulares cujas atividades produzem um efeito na vida em sociedade é uma obrigação social. Vai vendo aí. É o artigo 5º, a obstrução direta ou indireta, a livre divulgação da informação e aplicação de censura ou autocensura são um delito contra a sociedade da conduta profissional do jornalista, ou seja, o jornalista ele é obrigado a te informar, e ele também, quando ele omite a informação de você, ele está decorrendo em crime, ele está cometendo um delito contra o seu direito de ser informado. O exercício da profissão de jornalista é uma atividade de natureza social de finalidade pública, subordinado ao presente Código de Ética. O compromisso fundamental do jornalista é com a verdade dos fatos e seu trabalho se pauta pela precisa apuração dos acontecimentos e sua correta divulgação. O artigo 7º é muito, mas muito importante, eu vou voltar nele daqui a pouco. O artigo 8º diz: sempre que considerar correto e necessário, o jornalista resguardará a origem e identidade de suas fontes de informação. Então, esse negócio que a gente tem de pedir para que o cara diga qual é a fonte dele,
inclusive inconstitucional. Ele precisa ter o segredo de fonte, e tem que ter mesmo o segredo de fonte, para que as informações possam continuar acontecendo, possam continuar fluindo e você possa ser informado. E aí o artigo 9º vem do dever do jornalista: divulgar todos os fatos que sejam de interesse público, lutar pela liberdade de pensamento e expressão, defender o livre exercício da profissão, valorizar, honrar e dignificar a profissão, opor-se ao arbítrio ou autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios expressos na Declaração Universal dos Direitos do Homem, combater e denunciar todas as formas de corrupção, em especial quando exercida com o objetivo de controlar a informação, respeitar o direito à privacidade do cidadão, prestigiar as entidades representativas e democráticas da categoria. E o artigo 10 diz o seguinte: o jornalista não pode, tá, aceitar oferta de trabalho remunerado em desacordo com o piso salarial da categoria ou com tabela fixada pela sua entidade de classe, submeter-se a diretrizes contrárias à divulgação correta da informação, frustrar a manifestação de opiniões divergentes ou impedir o livre debate, concordar com a prática de perseguição ou discriminação por motivos sociais, políticos, religiosos, raciais, de sexo, de orientação sexual e exercer cobertura jornalística pelo órgão em que trabalha em instituições públicas e privadas onde seja funcionário, assessor ou empregado, da responsabilidade profissional do jornalista. Tá? Então, eu estou falando desses pontos aqui porque é interessante que o discurso do PVC bate exatamente com o Código de Ética. Mas o discurso do PVC também se mostra muito falho no momento em que a gente vê os Nicolas da vida fazendo o que fizeram recentemente com o Botafogo, quando a gente vê o Pedrosa da vida fazendo o que fez recentemente com o Botafogo, quando a gente vê, por exemplo, aquele jornalista lá de Belo Horizonte fazendo o que ele fez no caso do Júnior Santos com o Botafogo, quando a gente vê, por exemplo, jornalistas como Mauro César Pereira, Juca Kfouri, Renato Maurício Prado, onde eles simplesmente decidem que, no momento que eles vêm para o YouTube, é barbárie, é lei da selva, eles não precisam mais responder ao código de ética do jornalismo e eles viram um influenciador comum como eu, como qualquer outra pessoa, que, aliás, eu não sou jornalista e, aliás, para exercer hoje a função de jornalista numa emissora, num veículo de jornalismo, você não precisa mais da obrigatoriedade do diploma, embora a obrigatoriedade do diploma te deixe aí, né, sujeito justamente ao código de ética. Então, o que está acontecendo com o jornalismo, inclusive o próprio PVC recentemente, né, deixou muito claro que ele tem um lado na questão da luta entre John Textor contra os problemas da arbitragem e montagem de resultados no futebol brasileiro, onde ele toma as dores da Leila, que também tomou as dores, né, que por sua vez tomou as dores e disse barbaridades hoje. No momento, eu estava gravando esse vídeo aqui no mesmo dia do depoimento dela na CPI, e que simplesmente tudo que ela falou na CPI, as contradições todas que ela causou na CPI, não serão levantadas pela imprensa, não esperem que isso aconteça, né? Não serão levantadas pelo PVC. Quando ela fala que ela nunca acusou a CBF, é só você pegar, qualquer pessoa pode pegar qualquer vídeo dela falando sobre o que a CBF, acusando a CBF de ter um sistema contra o Palmeiras, né? Qualquer pessoa pode pegar essas contradições. Então, ou seja, se você desce, né, vou até usar o termo, desce para os canais do YouTube e você resolve ser um influenciador e resolve simplesmente não atuar mais com jornalista, ignorando tudo aquilo que está escrito lá no Código de Ética, eu tenho uma sugestão muito, muito simples para o que a gente possa fazer com o Código de Ética do jornalismo brasileiro. É isso. Então, se você não tem mais o código de ética, vira barbárie. Se virar barbárie, meu camarada, tá todo mundo ferrado, você que está sendo informado, eu que preciso informar, eu que preciso aqui, eu estou falando aqui há mais de 40 minutos para vocês, falando sobre coisas aqui que eu precisei me debruçar, que eu precisei estudar para poder trazer as informações para vocês, precisei apurar. Isso vale também
inclusive a gente precisa cortar na carne, porque dentro das próprias mídias dos clubes, essa falta de conduta ética acontece com muita frequência, no que diz respeito, por exemplo, à apuração. Eu sofri isso na carne, na própria Rádio Botafogo, quando a gente mostrava fatos de que tinham coisas erradas acontecendo dentro do clube, inclusive na própria época da SAF, são coisas que o torcedor não quer escutar, com certeza não quer escutar, o torcedor só quer saber daquilo que realmente agrada. Quando a gente traz algum tipo de informação que desagrada, as pessoas já começam a dizer que a gente está jogando contra, que a gente está sendo anti, né? E a gente sofreu isso na época da Rádio Botafogo, inclusive por mídias alvinegras, né, que precisavam apurar, que tinham todas as condições do mundo para apurar, né, de ouvir todos os lados, e resolveram escolher o lado que iriam ouvir porque gostavam mais e porque a opinião era mais conveniente, jogando assim o jogo da confirmação do interesse das pessoas, ou jogando assim com a teoria da confirmação, onde você só vai procurar os canais que vão dizer aquilo que você quer ouvir. Isso é lamentável, a gente está falando de uma barbárie. O meu objetivo aqui no canal do Caboclo sempre foi trazer informação qualificada para vocês. E mesmo que a informação me desagrade, você tem o direito de saber tudo o que está acontecendo. Embora eu não seja jornalista, tá? Eu sei que eu cumpro aqui um papel de uma função social. Então, sempre que eu souber de alguma coisa que é de interesse público, principalmente de interesse do torcedor alvinegro, e que você precisa saber, mesmo que você não queira, mesmo que você não goste de saber, eu vou trazer, eu vou falar. Mas sempre apurando muito, ouvindo todos os lados, para não ser leviano, para não ser irresponsável e para, principalmente, não brincar com o seu sentimento e não brincar com a sua inteligência, sempre respeitando a sua inteligência, tá bom? É isso, galera. Se vocês gostaram desse conteúdo, eu peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações de conteúdos novos aqui no canal. Seja membro da Rádio Botafogo aí. Olha, não é nem ato falho, é saudade mesmo. Seja membro do canal do Caboclo. Você pode ser membro do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99, né? Menos do que uma lata de Coca-Cola. Se você quiser também fortalecer o canal, mande um pix para canaldocaboclo@gmail.com, tá? Você fortalece demais. Como eu costumo dizer, se tem bambu, tem flecha. Um grande abraço, eu volto no próximo vídeo. Tchau.